anterior. Domingo passado eu estava numa igreja, eu estava ministrando cura, e o pastor Zé Carlos estava pregando, e quando nós fomos ministrar a oração, eu falei alguma coisa sobre culpa, e por incrível que pareça, metade daquela igreja estava sofrendo um sentimento doentio de culpa. E eu até falei para o pastor que em maio eu deveria marcar um dia que eu vou ali trabalhar com eles sobre culpa, dar um estudo bíblico sobre culpa. É algo que tem atormentado milhares de cristãos. E o diabo tem usado isso para tirar a nossa alegria, tirar a nossa felicidade, tirar a nossa paz. Mas nós conhecendo Deus, sabemos que Deus ele remove o nosso pecado e ele remove também a nossa culpa. Mas é um problema que eu tenho encontrado em muitos cristãos, nas minhas ministrações particulares. Eu tenho percebido que o grande problema hoje, ou talvez um dos maiores problemas que as pessoas carregam, é o sentimento de culpa. Eu tenho tentado ministrar sobre isso, tentado aliviar aos irmãos desse peso que eles trazem, que eles carregam dentro de si, e analisar o que esse sentimento de culpa pode ocorrer nas nossas vidas, como é terrível quando nós somos sobrecarregados pela culpa e carregamos então esse fardo que precisa ser tirado. Eu não vou dar um estudo de teologia sobre culpa, porque o meu objetivo com esse estudo não é tratar teologicamente da culpa, mas é tratar do sentimento da culpa. Porque nós sabemos que o sangue de Jesus é suficientemente capaz de perdoar tudo. Mas por quê? Depois de a pessoa confessar 1 ano, confessa 2 anos, confessa 3 anos e não se sente perdoada, sempre está com aquela culpa. E às vezes na hora de expulsar um demônio, tem medo que o demônio revela o seu pecado, mas ele já não confessou esse pecado. Ele já não falou para Deus mais de 1000 vezes desse pecado. Estava lendo aquele livro, acho que Livre para Perdoar, ou Perdoado, não sei, que é um livro de perdão. Ele disse que o pastor, ele tinha uma irmã que falava com Deus, e todo dia ela falava que encontrava com Jesus. Aí ele não acreditava. Então ele disse para aquela irmã: o dia que você encontrar com Jesus, pergunta para ele sobre aquele pecado que eu cometi lá no seminário. E a irmã guardou. No outro dia ela teve seu encontro e voltou para falar para o pastor: eu encontrei com Jesus, o que ele falou do meu pecado? Ele falou que ele esqueceu. Amém? Então Jesus ele esquece os nossos pecados e as nossas transgressões. Mas o porquê nós não esquecemos? Eu não posso dizer que todos vocês carregam um sentimento de culpa, mas talvez 10% de vocês ou carregam remorso dentro de si por alguma coisa que fez ou deixou de fazer, por alguma coisa que cometeu e não gostaria de ter cometido. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós precisamos trabalhar com isso? Então, irmãos, nós vamos tentar estudar esse assunto que é um tanto difícil, sobre os sentimentos de culpa e por que isso nos atormenta tanto, por que nós carregamos isso. E o meu objetivo é que depois desse estudo vocês possam deixar toda a culpa, todo o erro, todo o sentimento de culpa nesse altar e sair daqui livre com a nova caminhada com o Senhor Deus. Amém? Quem será que cobra de nós? Será que é o Espírito Santo que vive cobrando de você? Ou será que é você mesmo que vive cobrando de você? Por que o remorso dói tanto? Por que há essa cobrança dentro de nós? É nesse aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 42. Esse é o texto de culpa que eu acho mais importante na Bíblia. Não parece muita palavra culpa na Bíblia. Parece pouquíssimas vezes, poucas referências, mas eu acho esse texto aqui tremendo. Eu gosto muito da história de José. Então nós vamos ver aqui os irmãos de José diante da adversidade que lhes sobrevieram. Naquele exato momento, eles levavam aquele problema como se eles estivessem recebendo um castigo por algo que eles haviam feito no passado. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade.
Respondeu-lhe Rubens: não vos disse eu, não pequei contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Aqui então nós vamos ver um dos textos que fala claramente sobre a culpa. Irmãos, o que é culpa? Na verdade, eu peguei algumas definições do dicionário Aurélio, e diz assim que culpa tem várias definições: conduta negligente ou imprudente sem propósito de lesar, mas da qual provém dano ou ofensa a outro. Falta voluntária a uma obrigação ou princípio ético. Delito, crime, falta, transgressão, pecado, responsabilidade por ação ou violação ou omissão prejudicial, responsável criminosa, violação de uma regra de conduta, lesão do direito alheio. Culpado, quem tem culpa? Aquele que cometeu ato culposo, criminoso, delinquente. Então aqui nós vemos algumas definições de culpa. Às vezes a pessoa comete alguma coisa sem propósito, não queria prejudicar, mas acabou prejudicando. Quantas vezes isso acontece com a gente? Fala sem pensar, e as palavras é como seta atirada que não tem como pegar de volta. Tomamos algumas atitudes sem pensar que aquilo vai causar um dano tremendo, mas pode causar um dano grave. E pode ocorrer mesmo culpas reais por um crime ou alguma coisa que fez. No caso dos irmãos de José, eles sofriam de culpa por algo que eles haviam feito, por algo que eles haviam cometido. O que eles fizeram foi um ato culposo e não haveria então desculpa. Com o passar do tempo, aqueles rapazes haviam sido tomados por uma inveja. Eu tenho outro estudo aqui sobre os sentimentos de inveja. Eu gastei 1h30 para fazer esse estudo em uma igreja. E é tão engraçado ver esses sentimentos de inveja, como ele pode tomar conta da gente, como a gente pode ser envolvido com um sentimento de inveja, sem perceber que às vezes está tomado por ele. Nós somos demasiadamente estragados pelo pecado. Graças a Deus é que em Cristo Jesus a provisão de Deus para a nossa cura, e Deus nos aceita, apesar de todo o desastre que nós somos ou nós temos cometido. Mas esses rapazes, eles foram tomados por uns sentimentos de inveja. E a inveja levou a quase o assassinato, né? Porque eles quase mataram o rapaz na cisterna, depois o venderam. E com o tempo eles se arrependeram do que fizeram, de ver a tristeza dos pais. Eles também amadureceram. Mas a culpa não deixou de seguir esses rapazes. Pelo texto você percebe que eles não conseguem esquecer o rosto angustiado de José, eles não conseguem esquecer a voz angustiada de José, eles não conseguem esquecer aquele episódio onde eles foram envolvidos. E aqui tem Rubens ainda cobrando deles. Eu disse para vocês não fazer tal coisa, mas vocês fizeram. E quando eles chegaram ali no Egito, que depararam com aquela circunstância adversa, eles começaram a atribuir aquela circunstância a este ato que eles fizeram, a este pecado que eles cometeram. Irmãos, olhando para o nosso ponto de vista, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a Bíblia ainda diz: filhinho, não pequeis. A vontade de Deus é que nós não pecamos, mas não há jeito de viver sem pecar, porque Deus não nos salvou da condição de pecado. A iniquidade ainda está em nós. É maravilhoso saber que a nossa alma está salva, mas o nosso corpo e o nosso espírito está salvo. Se morrermos do jeito que estamos, né, temos aceitado Jesus como Salvador, não há nenhuma condenação para as nossas vidas. Mas do ponto de vista material, nós ainda estamos sendo salvos. Por isso que a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Então Deus não quer que nós pecamos, mas o apóstolo Paulo disse ainda, o apóstolo João disse: se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Amém? Jesus que vai defender a sua causa. O diabo é o promotor, aquele que acusa, aquele que exige a sentença. Mas graças a Deus é que no céu não tem promotor, só tem advogado de defesa ainda. Amém? Então quando você peca,
Você, às vezes, cometeu uma culpa, fez um dano. Às vezes nós fazemos certas coisas que não tem jeito de nós consertarmos aquilo que nós fizemos, não é verdade? Provocamos danos, ou criamos certas confusões, ou se metemos em certos erros que não tem jeito, parece que, de sairmos. Nessa hora nós precisamos contratar um advogado para limpar a nossa barra. E o advogado sempre arruma um jeito para defender, não é verdade? Sempre ele dá um jeito. Se tiver algum advogado aqui, sabe disso. Se ele precisa até torcer algumas leis, eles têm o jurisprudência, né? Cada um interpreta de um jeito, e ele interpreta do jeito dele, dá um jeito dali, mas acaba libertando a pessoa, ajudando a pessoa a sair daquela condenação. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai interpretar o seu erro e vai te defender junto ao Pai. Amém? Então, muitas vezes nós precisamos desse advogado. Mas Jesus já colocou esse advogado, Deus já colocou esse advogado ao nosso dispor. E ainda colocou o Espírito Santo que intercede por nós nas nossas fraquezas. Mas por que então as pessoas, ao cometer um erro, eles confessam 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, não se sentem perdoados? Todas as vezes que lembra daquele fato, aquilo lhe incomoda. Talvez ocorreram certas coisas na sua vida que você não gosta nem de lembrar. Se aquilo passa na sua consciência e te faz mal, e você diz: mas por que eu fui capaz de cometer isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque a culpa também por não termos feito, por omissão, por ter deixado de fazer, por termos deixado de tomar a decisão na hora certa. E o certo é que às vezes nós somos corridos por culpa. Coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram na adolescência, coisas que foram contra o seu princípio, e você depois diz: por que eu fui fazer isso? O que é que me deu? É chamado 5 minutos de bobeira, né? Deu de repente aquela bobeira e você acabou cometendo aquilo, e depois você não acredita que você foi capaz de tomar aquela atitude. Mas como é que eu fui fazer isso? Por isso a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Eu não me conheço totalmente. De repente você tem uma atitude diante do inesperado, você tem uma reação e você não sabe como é que você teve coragem, tanto para o bem como para o mal. De repente pode bater uma ousadia, você faz alguma coisa que você admira, mas pode acontecer também do lado negativo, você tomar atitudes que você não teria coragem de tomar no normal. Isso prova que nós não nos conhecemos. Somente Deus é capaz de conhecer o mais profundo das nossas vidas. Então, às vezes, nós somos atormentados por essas culpas. A culpa, irmãos, ela pode ser real. Real quando a pessoa cometeu um delito ou prejudicou o próximo. Você pecou, você errou, você realmente fez alguma coisa prejudicial. Então, você é culpado. Mas a culpa também pode ser irreal, quando a pessoa carrega consigo uma falsa culpa, ou quando lhe atribui uma culpa que não era dela. Por exemplo, tem pais que afligem os filhos culpa. Eles brigam e culpam os filhos. E às vezes olham para o filho e dizem: você não deveria ter nascido, você é a desgraça da minha vida. Às vezes as pessoas chegam ali na cor interior e dizem: Thelma, eu sou um erro, eu não deveria ter nascido, eu fui culpada de todo o sofrimento da minha mãe, porque a mãe teve aquela criança, acabou se envolvendo talvez num relacionamento errado, e por ela ter cometido aquele erro, ela tem um preço a pagar, mas ela acaba jogando sobre a criança uma culpa que não é da criança. Ninguém pediu para nascer e ninguém é culpado de ter sido gerado, é um ato involuntário, que não é nosso. Às vezes os responsáveis são nossos próprios pais, o responsável foi aquele que gerou aquela criança, mas pode jogar naquela criança toda aquela culpa. Às vezes faz mal no casamento e diz: olha, meu filho, eu só estou com teu pai ou estou com a tua mãe por tua causa, por tua culpa. E a criança então vai acabando crescendo achando que ela é responsável por toda aquela carga que está sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. E essa falsa culpa, irmãos, ela é terrível. Às vezes nós tomamos atitudes, isso aqui é tão sutil nas nossas vidas,
Às vezes a pessoa, ele cometeu um erro, ele se sente culpado, ele é capaz de tomar atitudes erradas por causa daquela culpa. Por exemplo, um pai ou uma mãe que teve problema de adultério e eles erraram e se sente culpado diante da família. Ele não é capaz de tomar uma atitude correta, às vezes com os filhos, por se sentir culpado. Ele já se endireitou, ele já pagou os erros que ele teve, ele já fez tudo o que tinha que fazer, mas quando alguém erra na sua família, ele se reporta ao seu erro e não é capaz de agir seguramente. E nós usamos os erros das pessoas como arma. Sempre que nós conhecemos o ponto fraco de alguém dentro da nossa família e aquela pessoa fala alguma coisa para nós, ou mesmo fora da família, a primeira coisa que nós fazemos é lançarmos mão daquela coisa negativa e diz: quem é você para estar me acusando? Às vezes a pessoa não tinha nem mal intencionado tentando nos ajudar, mas nós já podemos pegar aquela arma e lutar contra as pessoas. É isso, vocês conhecem isso? Não é verdade? E você que fez isso? Nós não deixamos a pessoa esquecer também a culpa. E às vezes dentro de casa a pessoa, ela nunca consegue se redimir diante de nós. Porque ela pede perdão uma vez, ela pede perdão duas vezes, eu errei, você me desculpa. Mas a coisa acontece, no mês que vem, ela pega aquele caldo e requenta de novo. Eu, como não gosto de comida esquentada, nem de café velho, então eu acho horrível. A pessoa vem esquentando o café, esquentando o caldo. Você fez isso e você fez aquilo. A pessoa nunca é capaz de se redimir diante da sua família. Irmãos, se nós quisermos termos saúde emocional e termos um lar abençoado, o que aconteceu ontem precisa ser esquecido. Amém? Todas as vezes que nós lançamos mãos dos erros do passado ou das falhas daqueles que estão conosco e lançamos essas falhas, nós estamos tirando a liberdade do outro de viver. Você gostaria que os erros que você tem aí dentro, que você nunca contou para ninguém, coisas que você arrependeu de ter feito, você gostaria que todo dia as pessoas mexessem nisso e jogassem na sua cara? Isso não é um fato? Os irmãos concordam comigo? Não é? Você não gostaria: meu Deus, eu errei, vou fazer o quê? Vamos me suicidar agora? Eu falhei, a única coisa que você tem que fazer é me perdoar. Mas a pessoa então pega naquilo e aquilo vai ficando na consciência e pode tirar toda a alegria da pessoa viver e pode inibir a pessoa a tomar atitudes corretas com as outras pessoas, porque a pessoa se sente culpada. E às vezes essa culpa que vem na vida espiritual, eu preparei uma mensagem agora sobre: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então pregamos sobre a escravidão que nós temos como evangélicos, a escravidão que nós temos como crente. Muitas vezes, em vez da vida cristã ser uma bênção, tudo se torna peso. E eu tenho dito para as pessoas: não devemos mais ser obedientes, mas nós devemos ser amigos de Deus, porque quem obedece é o servo, quem obedece é aquele que é obrigado. Mas quando nós somos amigos, nós fazemos as coisas sem sermos obrigados a fazer. E como é bom fazermos as coisas por amor e não por obediência. Vocês concordam comigo? Eu tenho que ir na escola dominical, senão o pastor vai pegar no meu pé. Vem resmungando, fica aí dormindo, mexendo no banco, olhando para tudo quanto é lá. A gente que prega, se olhar para certas pessoas, a gente desiste na primeira pregação. A pessoa está viajando para tudo quanto é lado, às vezes conversando no banco. Você não sabe se a sua pregação está ruim, ou se ele não está gostando, ou se ele está ali porque é obrigado. Mas se a pessoa vem por amor, se ele vem por servir ao Senhor, nada é pesado para esta pessoa. Então Jesus, ele diz: eu não vou chamar eles mais de servos, mas de amigos. Então eu estou crendo que nós temos que entrar nessa bênção de sermos amigos de Deus, fazermos as coisas por amor a Deus e não por obediência. Os irmãos concordam comigo? Amém? Fazer tudo por amor. Nada é difícil quando você ama, quando você então faz aquilo, mas nós somos subjugados. Gente, eu não li a Bíblia passa a ser um peso. Se eu não li, eu fico culpada. Se eu não li, eu me sinto mal. Sente mal, mas acaba não lendo. Então o jejum se tornou obrigação. Se a pessoa não ora, não jejuma, tem culpa. E o diabo usa isso aqui para nos atrapalhar.
cansada, eu não percebi que o inimigo estava trabalhando comigo na culpa, ou me levando a me estressar ao ponto de ter que ficar parado depois vários tempos. E às vezes eu ministrei o dia todo a uma pessoa, falei do amor de Deus, orei o dia todo para aquela pessoa, mas eu não tive aquele tempo de oração naquele dia, aquele tempo que eu precisava ter com Deus, aquele tempo de ler a palavra. Às vezes era meia-noite, eu estava exausta, começava a dormir, batia aquela coisa na minha cabeça: você não orou, você não leu a Bíblia, você não está preparado, você não jejuou. Eu não tinha força para ler a Bíblia, porque já era tarde, eu estava exausta, e não conseguia dormir porque eu não tinha lido a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então o inimigo usa essas culpas para trabalhar, nos arruinar. Eu lembro que um dia eu ministrei até às 10, e depois tinha um programa no rádio, eu fiquei 30 minutos na frente, porque eu não subia, porque eu de vez em quando o elevador se prendia lá em cima. Depois que eu descobri que a gente ficava preso naquele elevador, eu nunca mais fiz programa de rádio. Eu fiquei lá embaixo, eu aproveitei aqueles 30 minutos para orar. Não tinha ninguém no calçadão, foi um tempo assim muito gostoso com Deus, um tempo de um encontro com Deus, foi 30 minutos de bênção. E no outro dia eu precisava levantar cedo para orar. E quando eu acordei, eu estava hiper cansado. O Espírito Santo falou para mim: Thelma, você orou ontem à noite, você já falou com Deus ontem à noite, aquela oração ainda está diante de Deus, o que você está precisando agora é descansar. Dormir não é pecado. Aí eu virei do outro lado e dormi até às 11 horas da manhã. Amém? Então, irmãos, muitas vezes o inimigo, ele lança mão de certas coisas para nos tornar prisioneiros. A gente nem faz e acaba ficando culpado. É normal que nós temos que ler Bíblia, nós temos que orar, nós temos que ter tempo de jejum, nós temos tempo com Deus, mas isso não pode tornar nas nossas vidas uma obrigação, porque isso acaba se tornando um peso para nós. As coisas na nossa vida têm que ser naturalmente. Alguém sofre por almoçar? Né? Você já viu alguém chorar quando chega na mesa? Ai, que difícil é almoçar. Ele pode estar arrebentado porque ele vai almoçar. A gente sofre para dormir. A gente sofre para respirar. Você já viu alguém sofrer para tomar um copo de água quando ele está com sede? Já? São tudo coisas que é feito naturalmente. A mesma coisa tem que acontecer com as coisas espirituais. Não devemos ser levados por compulsão ou deixar que o diabo nos acuse, nos prejudica, nos leva a servir um Deus que nunca está satisfeito conosco, e nós vemos muitas pessoas atormentadas por isso. Um Deus que está muito longe de nós, principalmente quem não teve pai, tem um conceito deformado de Deus. Então ele serve um Deus que nunca está satisfeito. Um Deus que nunca está contente com ele. Um Deus que sempre está lhe cobrando, e como ele não consegue fazer tudo o que Deus quer, ele sente culpa. E quando ele sente culpa, ele pode começar até a ter frustração com Deus, ou raiva de Deus. Isso é uma coisa que a gente não gosta de admitir, mas como tem pessoas frustradas com Deus, porque ele impôs para si um padrão elevado. Então é aquele Deus que está numa escada e fala: sobe, meu filho, você jejua um dia. Aí Deus disse: não, tá bom, você tem que jejuar três dias. A pessoa jejua 3 dias. Tá bom, Deus. Deus disse: não tá bom não. Você tem que jejuar 40. Ele vai jejuar 40, desmaia no 3º dia, não consegue chegar lá, fica frustrado com Deus. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele faz, nunca está satisfeito com aquilo que ele consegue. E isso acaba trazendo um sentimento de culpa que vai gerar em amargura. Então, irmãos, eu tenho pregado sobre a libertação. Nós temos que ser livres para amar. As coisas de Deus têm que ser feitas naturalmente, sem nos causar dano, sem nos causar consciência pesada. O amor que nós temos para com Deus irá determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas o sentimento de culpa, às vezes, na vida espiritual é tremendo. A pessoa nunca está bem. Deus vai te usar, mas eu não estou preparada. Eu estou cheio de falha, eu estou cheio de erro. Vai expulsar um demônio, fica tremendo de medo. E se ele contar o meu pecado, e se ele falar o que eu fiz de errado, fica diante de si. Eu estava vendo uma irmã, Deus expulsar o demônio. Depois eu chamei ela para dizer: está com culpa. O demônio deu uma olhada feia para o lado dela e falou: olha, meus pecados já estão lavados no sangue de Jesus, você não tem nada para me condenar. Vamos só olhar que eu estava com um sentimento de culpa.
Depois você vai saber qual é o pecado escondido que tem aí, que você falou para o demônio. Não é que ele queria me condenar, o demônio queria te condenar, tá? Ele vai saber o que você cometeu. Se o demônio veio de outra cidade, o senhor sabe o que você fez de errado, aqueles que andam com você. Mas esse que estava nesse homem veio de uma outra cidade. Como é que ele ia saber o que você fez? Eu disse, aí é culpa, vamos trabalhar com esse sentimento de culpa. Na hora eu quase dei risada dela, sabe? Mas que apavoramento ela ficou diante do demônio. Eu já estou coberto, meu pecado está coberto, o sangue de Jesus. O demônio não tem entendido nada, ele ia saber qual é o pecado que ela tinha cometido. Então a pessoa, naquele momento, não era o demônio que estava ali acusando, mas ela mesma. Eu perguntei para ela, quantas vezes você já confessou esse pecado? Ela falou, eu já confessei um monte de vezes. Por que você tem que falar para o demônio então? Porque se no momento que nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele pecado não existe mais. Eu cometi o pecado, eu confessei, eu posso confrontar com a legião de demônio ali. Em questão de segundo, esse pecado não mais existe. E o demônio, muitas vezes, por saber que os crentes têm esse medo, pode lançar mão de alguma coisa. Você está mandando eu sair daqui, mas e os seus erros e as suas falhas? Isso e aquilo, e a pessoa acaba se intimidando diante do demônio. E se ele descobrir, irmãos, você é coberto pelo sangue de Jesus do jeito que você é, amém? Ora, claro, você tem pecado grave na vida, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, mas outras vezes a pessoa não tem pecado grave. Eu não sei se existe pecado vagabundo, mas esses pecadinhos que a gente faz, não tem jeito de se livrar dele, é os próprios erros da vida. Ninguém é perfeito. A gente quando você olha um pregador, você olha para ele e diz assim, homem, essa mulher não tem erro, ele é um santo. Mas quando vai viver com a gente dia a dia, vai descobrir que nós somos carnais, cheios de defeitos, cheios de áreas que precisam ser trabalhadas por Deus, mas nem por isso Deus deixa de nos usar, amém? Deus não tem ninguém melhor do que você para Ele usar. Ele terá que te usar com todos os erros, com todos os defeitos, com todas as suas falhas. Mas como o campo espiritual pode ser minado por culpa, e o inimigo pega isso para nos falar, você não é bom, você não vai ministrar, Deus não vai te usar. A pessoa vai colocar a mão para orar para o enfermo, já vem a culpa, você não orou, você não jejuou, você não está preparado. Irmãos, quem opera em nós e através de nós é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, se naquele momento eu não estou preparado para Jesus, não sou eu, mas o sangue que está sobre mim, e em nome de Jesus, é neste nome que você vai curar, neste nome é que tem poder, este nome é que tem ousadia, não eu é que tenho essa ousadia, amém? Então, muitas vezes você está para orar, você tem vontade de fazer, mas a culpa está te segurando. Os irmãos estão entendendo? Quantos de vocês já foi tomado pela culpa em algum momento na vida? Quantos, né? Chega no momento de orar, e agora? Eu não jejuei, eu não orei, e se não acontecer nada? E aí vai orar até sem fé, e acaba não sendo abençoado. Então, irmãos, nós temos que saber que não é por aquilo que nós somos, mas aquilo que Jesus é, amém? Então, quando você não é preso pela culpa, você é capaz de produzir muito mais, e o inimigo não poderá atacar, porque ele vai procurar formas de te atacar, formas de te acusar, formas para trazer coisas na sua vida, porque você não conhece ainda o poder da regeneração. Irmãos, o poder da regeneração, o poder da expiação, o poder que o sangue tem sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus, é algo tremendo. E você, como crente, precisa conhecer a sua posição em Cristo. E quando o diabo vir com culpa para você, você vai dizer, Satanás, toda a minha culpa já está na cruz do Calvário. Não é por mim, como o caso de Golias. Golias desafiava Davi. Davi dizia, Golias, eu vou a ti, não no meu nome, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor, eu posso ser pequeno, eu posso não saber nem usar uma armadura, mas eu tenho nome, eu tenho aliança, eu sou um homem de aliança, e você é um incircunciso filisteus, e por causa desta aliança, eu vou te derrotar, amém? Muitas vezes vem o inimigo te acusar, vem coisas demonstrar que você é fraco, você não pode, você nunca vai conseguir ser usado por Deus, você nunca vai conseguir ser uma bênção. Você tem que dizer para esse sentimento, olha aqui,
não é por aquilo que eu sou, mas é por aquilo que Jesus Cristo é que eu vou fazer a obra de Deus. Amém? Então essa culpa muitas vezes está sobrecarregada, né? Irmãos, a culpa também ela está relacionada com o perfeccionismo. Muitas vezes a pessoa coloca um alvo, uma perspectiva de vida muito alta para si, estabelece padrões para ele. E às vezes ele é rígido com ele mesmo. Às vezes ele sofreu já de uma criação onde lhe exigiam muito, onde o seu pai e a sua mãe nunca eram satisfeitos com ele. Ele sempre teve que tirar notas boas, tinha que chegar limpo do colégio. Ele nunca sabia quando o pai ou a mãe estava contente, então ele criou um ambiente de insatisfação. Então ele tem que provar para ele mesmo que ele é capaz, que ele é bom. Então ele estabelece para si alvos. E às vezes o alvo é elevado demais, é inatingível. E quando ele não consegue atingir aquele alvo, ele então se sente culpado, se sente um miserável, se sente um desgraçado, se sente então péssimo, porque ele não aceita erros na sua própria vida. Então quando ele erra, ele tem que punir a ele mesmo. Então, eu sempre digo que o sentimento de culpa em quem é perfeccionista, ele fica lembrando, fica roendo de raiva. Eu já vi gente bater nele mesmo. Você já viu isso? Bate nele mesmo de tanta raiva que ele fica de si. Você tem que sofrer, você tem que pagar. Por que você fez isso? Ele é severo demais com ele mesmo. Então você merece pagar por isso, você merece sofrer, você merece estar passando por isso. Por que você foi errar? Por que você foi fazer isso? Por que você tomou essa atitude? Por que você falou? Por que você agiu? Então ele começa a brigar consigo mesmo. Ele começa uma autotortura. E isso é capaz de corroer a sua vida. E ele fica com muita raiva porque ele erra. E quando nós não aceitamos nossos próprios erros, coitado daqueles que vivem perto de nós. É aquela pessoa que não admite erro nas pessoas. Então quando ele vê um erro, ele já pega de pau, ele é duro, ele é severo, ele cobra, ele exige, ele é um feitor. Amanhã de manhã nós vamos ver isso. A pessoa é doente e ele tem necessidade então de exigir perfeição. Então ele exige perfeição em tudo. Ele não aceita que as pessoas erram, não esquece os erros das pessoas. Quando isso acontece, a pessoa está se refletindo aquilo que ele tem dentro de si. As pessoas apenas a tela, aonde ele está jogando as imagens que ele tem dentro de si. Quando a pessoa é generosa com ela mesma, ela será generosa com as outras pessoas. Mas quando a pessoa é levada por um perfeccionismo muito grande, eu digo que o perfeccionismo ele é a morte lenta e frustrante da pessoa, porque a pessoa vai se matando devagarzinho. Ele nunca está contente com ele mesmo. Eu conheci um grande pregador e ele faz um trabalho enorme. Deus abençoa. Ele ia embora para casa, ficava rolando na cama, sem dormir. Por que eu não fiz melhor? Por que eu não preguei aquilo? Se eu tivesse jejuado e orado mais, o resultado poderia ser melhor. E conversando com esse problema, ele gasta mais energia com as frustrações que ele teve do seu sermão, que na próxima vez que ele tem que pregar, ele já está acabado. Eu olhei para ele e falei, você sofre de perfeccionismo. Então você nunca é feliz com aquilo que você faz. Em vez de você saber, Deus me usou, aleluia, eu estou feliz, eu dei o melhor que eu tive, eu não tenho mais nada para dar, se eu dei o melhor que eu tenho, os resultados estão em Deus, amém? Eu tenho que lançar a semente, mas quem tem que fazer essa semente crescer é o Espírito Santo de Deus. Pode ser que a minha mensagem não atinja aquilo que eu precisaria atingir, mas aquele que está dentro de você é o Espírito Santo, e ele poderá pegar esta palavra e começar a trabalhar dentro de você em áreas que nem mesmo eu estou falando. E eu comecei a falar com ele, você está sendo frustrado. E ele conseguiu reconhecer então aquele erro, trabalhamos com ele. Na outra semana eu trabalhei com ele, falei, está dormindo? Ele falou, agora eu estou na benção, pastor. Então uma coisa é ele gastar um tempo para preparar e depois não dormir a noite inteira rolando. E o trabalho dele é uma benção, o que Deus faz através dele é coisa espantosa. Mas uma pessoa
que é tomado pelo perfeccionismo. Não admite erros. Esqueceu alguma coisa no sermão, ele ficava apavorado. Quantas vezes você não é feliz com aquilo que você faz? Você cobra demais. Eu teria que ser melhor. Eu preciso ser melhor. Eu não estou conseguindo atingir os objetivos. Eu não estou conseguindo fazer. Eu não estou conseguindo. Então você é tomado por um sentimento frustrante na sua vida. Então, se você sofre de perfeccionismo, trata de curar. Porque senão você vai morrer lentamente e frustrado. E morrer lentamente é ruim, né? Vocês gostariam de todo dia enforcar o seu pouquinho? Até acabar de te matar? Assim é o perfeccionista. Ele vai se destruindo. Ele nunca é feliz com as suas próprias realizações. Então isso é terrível, né? Então quando a pessoa tem esse alvo inatingível, ele traz entre si um sentimento de tristeza. Irmãos, infalível é só Deus. E no mundo, parece que só tem um Papa, né, pastor, que é infalível, né? E não tem candidato a Papa, né? Então, se você sente necessidade de ser perfeito, ser infalível, você pode desanimar, porque a única chance é você ser um Papa ou uma papisa. Mas já tem muita gente lá em cima, não vai chegar o seu momento. Aqui na terra, você precisa apenas ser um pecador perdoado. Amém? Você precisa ser irrepreensível e não infalível. Então a pessoa, quando ela se sente que ela não é capaz de viver os seus próprios padrões, ela então começa a se sentir culpada. E quem vive com culpa, essa pessoa não cresce. Por quê? Porque a pessoa vive lamentando os erros do passado e atormentado pelo remorso. Quantas vezes você gasta mais tempo se lamentando? Por que eu errei? Por que eu fiz? Por que eu deixei de fazer? Irmãos, como o remorso tem destruído as nossas vidas. Se você errou como mãe, não tem como você se acertar, seus filhos já cresceram. Às vezes você descobre, eu errei. Não deveria ter tomado essa atitude. Não adianta você ficar lamentando os erros. Você procura falar com seus filhos, eu errei, se vocês puderem me perdoar, mas você pode se acertar sendo uma boa avó, um bom avô, um bom conselheiro. Amém? Os erros do passado podem nos ajudar a tomar lições de vidas. Às vezes você errou demais com seu filho, você vai ter a oportunidade de ter a segunda geração, que serão seus netos. Então você tem que olhar para aquelas crianças e procurar ajudar os seus filhos a não cometer os mesmos erros. Sempre há uma forma de nós nos redimir. Eu errei, eu não deveria ter feito, mas quantas oportunidades você vai ter a vida toda para acertar, amém? Mas o remorso fica ali como um bicho te corroendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa lamenta e reclama. Mas eu quero dizer para você, não importa quantos erros você ter, você poderá acertar no futuro, amém? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu tomei essa atitude? E começa então uma autotortura. Isso é uma vingança que nós damos contra nós mesmos. E há uma crença, irmãos, que para cada erro é necessário um castigo. Nas igrejas onde o evangelho não é pregado da forma que tem que ser pregado, onde as obras caminham junto com o evangelho, onde as pessoas abençoadas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, principalmente nos ramos pentecostais. Às vezes líderes doentes têm jogado uma culpa enorme sobre o rebanho e as pessoas então sentem medo. Eu ministrei a uma mulher uma vez, ela aceitou Jesus, veio para a igreja, ela ficou carregada de culpa. Culpa, porque a igreja não cresce, culpa porque tem pecado dentro da igreja. E ela foi tão atormentada que ela sonhava que todo dia ela era colocada no espeto e ficava rodando dentro do inferno, como se ela fosse um churrasco. E no outro dia ela estava apavorada. E ela chegou na missão e disse: Thelma, quando eu não conhecia Deus, eu era mais feliz. Agora que eu conheço Deus, Deus me persegue todos os dias. Eu digo: mas como é que Deus te persegue? E ela me contou: se eu não jejuo, eu não oro, de noite eu sonho que estou no espeto dentro do inferno. E eu comecei a olhar aquilo, encarar aquele sentimento, da vontade de dar risada, né? Mas é sério. Ela diz: todo dia eu sonho que eu estou no inferno. E Deus então está me castigando.
Então ela estava ali decepcionada com Deus. Por que Deus me salvou para me perseguir? Ela veio de uma igreja onde lhe atormentaram com culpa. O evangelho é para remover a culpa, mas muitas vezes os líderes doentes é capaz de gerar uma congregação doente. Então eu comecei a ministrar para ela sobre o amor de Deus, sobre a segurança da salvação, e mostrar para ela que em Cristo nós estamos seguros, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. E comecei a trabalhar com aquele sentimento de culpa. Hoje ela é uma bênção nas mãos de Deus e nunca mais teve pesadelo. Amém? Mas em igrejas onde as pessoas, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. A pessoa um dia salva, um dia no inferno. Se ele morre no dia errado, ele está no tacho. Então a pessoa não tem segurança da salvação. Muitas vezes nós não valorizamos a igreja que nós temos, os ensinos que nós temos, mas por aí o que acontece é uma verdadeira tragédia, pessoa apavorada. Eu ministrei um pastor que tinha medo de ir para o inferno, e ele tinha certeza que o dia que chegasse ali, Deus iria mandá-lo para o inferno. E eu comecei a ministrar, e Deus me tomou em profecia, e Jesus começou a falar para ele: filho, por que você tem medo de comparecer diante de mim? Quando eu te salvei, eu conhecia os seus pecados, e eu te tirei das mãos de Satanás. Conhecendo todos os seus erros, eu te tirei dali e te perdoei. Mas aquele homem havia cometido um dos piores crimes, que foi o abuso sexual dos seus próprios filhos. Ele nunca se perdoou. Então o que ele achava que ele merecia era o inferno, porque ele era um homem endemoniado. Depois ele foi liberto, mas ele não conseguiu trabalhar com aquela culpa, ele não conseguiu trabalhar com aquele remorso, ele nunca pôde contar aquilo para ninguém. Então ele era um homem atormentado. E quando o Senhor falou para ele: eu te conhecia e eu te tirei de lá, eu te salvei. Naquela hora que o homem chorou desesperadamente. Ele fazia o melhor que ele tinha para Deus, mas ele nunca sentia perdoado. Ele tinha certeza que ao chegar no céu, Jesus pegaria ele pelo cabelo e jogaria dentro do lago de fogo. Trabalhando então com ele, ele já estava perdoado. Mas quem não havia lhe perdoado era ele mesmo. Trabalhando com ele e com seus filhos, houve aquela reconciliação da família. E aquele homem pôde descansar na graça de Deus. Amém? E quando ele saiu de Estelma, depois de Jesus Cristo, você foi a pessoa mais importante que eu encontrei nesse mundo. Onde eu pude falar das minhas culpas, dos meus erros, hoje eu estou perdoado. Aquele homem melhorou como esposo, melhorou como pastor. E hoje a igreja dele está crescendo, não é mais uma igreja doente. Por ele se sentir culpado e se sentir que ele ia para o inferno, ele trazia a igreja num verdadeiro pesadelo, porque ele estava na mira de um Deus irado, de um Deus que não é capaz de perdoar. Então tem tantas pessoas atormentadas por isso dentro da igreja. Irmãos, a culpa só Deus, Jesus Cristo é capaz de remover dos nossos corações. Amém? A pessoa é perdoada, mas o que acontece? A pessoa não se perdoou por aquele erro. Quando as pessoas chegam perto de mim para orar e contam um problema, eu falei: quantas vezes você já confessou isso para Deus? 20 vezes, já precisa confessar mais? Será que uma vez não foi suficiente? Então o problema não está com Deus, o problema está com ela mesmo. Ela tem que auto-se perdoar, e o auto-perdão é coisas que poucas pessoas acontecem. E sempre as pessoas dizem: de onde é que veio a culpa? As pessoas dizem: é do erro. Irmãos, é duas coisas separadas, que nós colocamos no liquidificador e fazemos uma vitamina. Depois que o mamão está misturado com leite, parece que é uma coisa só, mas não é. Uma coisa é o erro, a outra coisa é os sentimentos de culpa. Você errou, agora você pega o sentimento de culpa, mistura junto e começa a trabalhar. Então as pessoas têm medo de fazer as coisas para não errar. Então o único jeito é não fazer nada, porque eu vou errar. E se eu errar? E se eu vir aqui na frente errar? E se eu fizer e não der certo? Então ele prefere auto-se anular do que correr o risco de errar para não se sentir culpado. Então o que a gente deve fazer? A primeira coisa, encare seu erro. Eu errei. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é admitir o erro. Você cometeu uma coisa que não deveria ter cometido. Você tem que chegar perto da pessoa e dizer: olha, você me perdoa, eu errei. Reconheça o seu erro.
e admita que você errou. Amém? Eu errei. E agora? Assuma as responsabilidades das consequências dos seus erros. Sempre que nós erramos, haverá consequências. Às vezes, consequências que vai durar para a vida toda. Jesus perdoa, o sangue de Jesus perdoa, mas certas cicatrizes que nós temos na vida não é capaz de remover. Então a pessoa tem que saber que ele errou. Ele tem que saber que tem consequências desse erro. E ele precisa acertar essas consequências. Assumir as consequências. Tem erro que traz consequências. É muito difícil. Você passa por sinal vermelho, desapercebido. Você bate num carro. Houve consequência, houve danos. Você tem que admitir que você errou. Paga pelo conserto do carro. Mas tem certas coisas que não tem jeito. Como nós redimir aquilo que nós fizemos. Analise o erro. Questione o erro. Procure uma solução. E tenta reparar o seu erro. Se tiver condição de reparar, você repara. Se não tiver, o leite derramado não tem como ser ajuntado. Então você vai ter que fazer o quê? Confessar a Deus. Depois de assumir as responsabilidades do erro, procura ter paz. Amém? Aqui que está o problema. Perdoe a si mesmo, só erra quem é humano. Tem algum ET aqui nessa manhã? Se tiver algum ET aqui, está no lugar errado. Pode procurar sua nave espacial, né? Só erra quem é humano. Quem não admitir, ele não é, tem alguma coisa errada com ele, ele não é desse mundo. Fura ele que vai sair de sangue verde em vez de sangue vermelho. Será que todos vocês têm sangue vermelho aqui nessa manhã? Amém? Então vocês são pessoas que vão continuar, o que mesmo? Errando. Só quem é de sangue verde que não erra, os erros extraterrestres, né? Então a pessoa tem que saber que você errou, porque você é humano. Só erra quem é humano. Somente no céu é que você estará livre dos seus erros. Ali nós seremos infalíveis, graças a Deus. Há uma esperança para nós, amém? Então procura perdoar a si mesmo, esquecer o que você fez e parar de te cobrar. Procura ter paz, amém? Aqui, nesse estudo eu não vim ensinar que você deve errar, mas eu quero te dizer que você pode errar. Eu quero dizer que você vai continuar errando. Ele quer a provisão no sangue de Jesus para os seus erros futuros, do passado, do presente. O sangue de Jesus na cruz do Calvário é suficientemente capaz de nos perdoar presente, futuro, passado. Amém? Os irmãos concordam comigo? Amém? O grande problema da culpa é que a pessoa não se perdoou a si mesma. E muitos esperam ser castigados por Deus. Principalmente em igreja onde a pessoa fala que Deus vai pesar a mão direta. Você já conhece igreja assim? Ou crentes que é um tal que Deus vai pesar a mão? Deus vai te pesar a mão, eu vou orar, cuidado com a mão de Deus, eu vou te colocar na mão de Deus. Gente, existe um lugar melhor do que a mão de Deus? Que me coloque 1000 vezes, eu prefiro cair na mão de Deus que na mão de um homem carnal, de uma mulher carnal. Coloca na mão de Deus, eu não vou ter medo de Deus. Mas tem lugar que as pessoas falam, Deus vai te pesar a mão. E os coitados têm uma dor de cabeça e começam a procurar ele. Meu Deus, o que eu pequei? Onde que eu errei? Vai para o hospital e fica atormentado. Jesus perdoa, o sangue de Jesus tem poder. O que eu errei? Onde que eu abri brecha? Gente, eu tenho visto tanta gente atormentada. Eu não quero esse cristianismo atormentado para a minha vida. Se for para mim ter certos níveis que as pessoas têm fora, grandes estrelas têm, mas pagar o preço que eles pagam, eu prefiro ser essa pessoa simples que eu seja, bem humana, mas que eu não tenho essa cobrança, eu não sirvo para viver com isso. Jejum 40 dias, desmaia no meio desse jejum, paga um preço por um Deus que nunca está satisfeito, uma vida que ninguém pode esbarrar neles por causa da santidade. É um padrão doentio que nós estamos tendo. E as pessoas então começam a esperar. Ele fica doente, eu mereci. O filho cai lá em casa, é algum pecado que nós fizemos. E começa então aquela tortura, aquele sentimento, aquela coisa horrível. Nós deixamos de ser humano.
Quando começamos então a olhar para cada erro, automaticamente tem que haver uma punição. No Velho Testamento, para cada erro tinha que morrer uma ovelha. A pessoa veio um sangue sendo derramado, a ovelhinha sofrendo, mas na nova aliança, Jesus já nos perdoou. Amém? Às vezes Deus tem que trabalhar conosco, como eu disse ontem, mas não por causa de erros, mas porque Ele nos ama e Ele que tem que trazer o melhor para nós. O pai que ama disciplina o seu filho, mas não porque Deus precisa de cobrar, Deus precisa castigar. Então você olha para uma criança e diz, Deus vai te castigar. Mais tarde ela tem medo de Deus. Mais tarde ela sempre espera num Deus que a estraga prazer. Eu trabalhei com uma moça que ela foi me contar os problemas e falou, só que Deus não pode escutar. Porque se Ele escutar, Ele vai me perseguir. Ele vai ser um estraga prazer. Então eu disse, tudo bem, vamos tentar falar que sem Deus escutar, isso tem jeito. Então vamos tentar falar só para Jesus escutar. E depois Deus a tocou poderosamente. Ela pode entender que Deus não era quem lhe afligiu aqueles problemas, sim o diabo. Deus é um Deus de amor, amém? Deus é um Deus amoroso, um Deus que está conosco. Então, irmão, nós temos que parar de ter isso aí. Uma vez eu estava doente, eu fiz uma cirurgia e deu errado, eu peguei uma infecção hospitalar e eu estava sofrendo horror. As pessoas chegaram perto de mim, Thelma, Deus está te pesando a mão. Você deixou de fazer alguma coisa. Eu já estava com tanta dor que eu olhei para aquelas pessoas, você quer fazer o favor de ir embora daqui? Você não precisa voltar mais aqui para me visitar. Eu estou precisando de alguém que ore por mim, nem de alguém que venha me acusar. Mas eu fiquei tão irada com aquelas pessoas, mas tão irada com eles, que eu não tinha mais vontade que eles voltassem na minha casa. Porque eles estavam tentando descobrir pecados na minha vida. E o importante é que 2 meses depois Deus me curou, sem deixar sequela nenhuma daquela cirurgia. Mas se eu tivesse olhado para aquelas pessoas, eu teria ficado frustrada com Deus. Será que Deus precisava me fazer sofrer da forma que eu estava sofrendo por causa de erro? Será que a palavra não me convenceria de todo o pecado? Será que Deus precisava lançar mão de armas tão violentas para trabalhar conosco? Irmãos, muitas vezes nós sofremos por coisas que são naturais, mas às vezes nós procuramos uma forma de Deus te castigar. E quando acontece alguma coisa, a pessoa diz, eu merecia. E acaba se vinculando ao sofrimento, achando que ela merece sofrer. Isso aqui já é a vítima passiva. Eu mereço sofrer. Vincula a sua vida a uma vida de sofrimento. Como isso é triste nas nossas vidas. Amém? A palavra está falando com você nessa manhã? Amém? Amém 3 falou amém, né? Então tá bom, né? Então, nós, a culpa, ela nos torna prisioneiro de nós mesmos. E a única saída é o auto-perdão. Amém? Você tem que enfrentar a sua realidade. O que aconteceu no passado é um fato que não pode ser mudado. Às vezes, há erros que não tem como nós repararmos ele. Não é verdade? A coisa que aconteceu, que eu fiz, que não tem como eu acertar mais. Somente o auto-perdão me levará a ter paz com Deus. Amém? Irmãos, nessa manhã eu quero dizer para você, quando há sentimentos de culpa, não é porque Deus não te perdoou, não é porque o sacrifício de Jesus não é suficientemente capaz de perdoar. O problema é que você é o seu carrasco. Você é que vive te cobrando. E você permite o diabo usar isso para te torturar. Perdoe a si mesmo. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você errou. O sacrifício de Jesus é a provisão para todos os seus pecados. Por mais feio que ele tenha sido. Por mais degradante que ele tenha sido. Por mais que você lesou uma pessoa. Por mais que você não tenha condição de consertar o que você fez, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. Amém? Irmãos, no amor de Deus nós somos seguros. Eu gosto de analisar a parábola do filho perdido. Aquele rapaz, ele abandonou o seu lar. Ele deixou todo o conforto da sua família para buscar aventuras. E quando lhe acabou tudo, ele foi tomado pela culpa. E ele dizia, eu já não sou digno mais de ser chamado
filho, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Chegando ali, eu vou pedir para ele me aceitar apenas como um escravo, como um trabalhador da sua casa, que ele me dê apenas o pão para que eu possa ser sustentado. Eu não mereço mais a posição de filho por causa do erro que eu fiz. E o pai estava ali me aguardando. O pai sabia que aquele filho tinha condição de fazer o caminho de volta para o lar. Ele errou, mas ainda tinha condição de acertar o caminho de volta. E o pai me aguarda. E quando o filho lhe volta cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de falhas, tenta argumentar com o pai: pai, eu não sou digno, o pai não quer saber, o pai lhe abraça, o pai lhe chama, o pai lhe dá condição novamente de filho, troca as vestes, lhe dá anel, lhe dá calçado, o pai começa a mandar preparar a festa, o filho está tentando argumentar: eu não sou digno de ser chamado seu filho, e o pai já está chamando os convidados, porque ele está recebendo de volta o seu filho. Amém? Esse amor que recebe de volta e coloca a pessoa na mesma posição. É que nós, irmãos, quando alguém erra conosco, alguém tem a infelicidade de pecar contra nós, nós perdoamos as pessoas, mas nunca colocamos a pessoa na mesma posição. Sempre estamos com o pé atrás com aquela pessoa, não é verdade? Nós jogamos isso para Deus. Deus me perdoa, mas nunca mais eu vou ter aquela posição que eu tinha antes diante de Deus, não é isso? Então você sempre acha que você não merece, que Deus não vai te abençoar, mas Deus, ele não importa. Você está falando: eu sou desgraçado, miserável, trapo de imundícia. Tantos crentes olham assim, né? Senhor, eu sou trapo de imundícia, eu sou desgraçado. Não há filho de Deus desgraçado, não há filho de Deus que é trapo de injustiça, trapo de imundícia. Você não sabe quem você é, mas você é a pessoa mais importante que Deus tem na face da terra, e Deus te trata como filho. Quando você está falando tudo o que você é, Ele está falando com os anjos: prepara a roupa, prepara anel, prepara uma festa, prepara tudo para esse meu filho. Quantas vezes você está falando a mesma desgraça, enquanto Deus não quer ouvir aquilo? Deus tem algo preparado para você. Deus quer que você inverta, ouça o que Ele tem a dizer sobre você. Amém? Nós somos tão acostumados a ser criticados e tão poucos elogiados. Quando alguém tenta nos elogiar, nós ficamos até meio perdidos. Muitas vezes Deus quer falar o que pensa de você, mas você não permite Deus falar. De tanto que você tem que falar das suas desgraças, do tanto que você tem que falar dos seus desapontamentos que você tem com você mesmo. Por que você não para ouvir o que Deus tem a dizer a seu respeito? Eu tenho certeza que você estaria muito mais abençoado quando você parasse para ouvir quem você é. Amém? Parasse para ouvir: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A outra parábola que me traz muita segurança para o erro. Não quero dizer que vocês devem errar, vocês estão entendendo? Mas se vocês errar, vocês estão seguros. Quando o crente sabe disso, o diabo não pode carregar esse crente para o inferno, não pode carregar esse crente para a sarjeta, porque ele cai, mas ele sabe que ele vai levantar, porque o amor de Deus é segurança total nas nossas vidas. Amém? Quando a pessoa faz o seguro de um carro, ele arrebenta o carro, ele sai tranquilo, porque o seguro vai pagar tudo, não importa o quanto aquele carro ficou amassado. Nós temos o maior seguro do universo, que é o sangue de Jesus Cristo. A vida pode te amassar, mas esse seguro vai te deixar novinho em folhas. Amém? É que muitas vezes você não sabe que tem esse seguro. E o diabo, sabendo que você não sabe que está com esse seguro, ele tenta te amassar e você continua amassado, porque não sabe que está tudo já no seguro de Deus, que é o sangue de Jesus. Amém? Então o diabo muitas vezes consegue arrastar uma pessoa por causa de pequenas falhas. Não importa, nós estamos seguros. Jesus contou a ilustração também da ovelha. Ele disse que a ovelha, ela saiu com Jesus, com o pastor, mas ela caiu, ela distanciou e caiu no espinheiro. Aquela ovelha não tinha condição de fazer o percurso de volta. Como no caso do filho do pródigo, ele tinha condição de fazer o percurso de volta. Mas a ovelha não tinha condição de fazer o percurso de volta. E era noite quando o pastor saiu ao seu encontro, passando perigos, passando frio,
andando no escuro, andando no meio de feras, no meio de cobras, mas ele saiu à procura da sua ovelha. E quando ele chegou ali, ele pôs a ovelha nos seus braços e fez o percurso de volta para ela. Se fosse eu, você tinha amarrado aquela ovelha pelo pescoço, tinha pegado uma boa vara e saído o caminho todo falando que ela errou, que ela não deveria ter afastado, que ela não deveria ter caído, falando dos perigos que ela passou, mas o pastor lhe tomou nos braços. Sabia que era noite, ela estava exausta, ela não tinha condição de fazer o caminho de volta. Ele a colocou nos braços, trouxe novamente para o redil e começou uma grande festa, porque ele trouxe o seu filho de volta para o redil. Quando nós conhecemos este Deus, nós não temos medo de nada. E a nossa caminhada cristã é uma caminhada segura, é uma caminhada abençoada, porque nós temos um Deus que, se nós nos perdermos, o amor dele é suficientemente capaz de fazer o percurso de volta conosco, nos trazendo no seu braço e nos colocando seguro no meio das suas ovelhas. Quando uma igreja conhece isso, quando o crente lhe conhece isso, o diabo não tem como lhe atingir, porque ele está seguro no amor de Deus. Ele cai, mas ele levanta. Ele cai, mas ele está seguro no amor de Deus. E no amor de Deus há suficiência para nos cobrir de todo erro, de todo pecado, de toda culpa. Com esse sermão eu não quero animar ninguém a pecar. A Bíblia diz, filhinho, não pequeis. O certo é não pecar. Mas se acontecer um desastre, você está seguro em Deus. Amém? Não desanime com as quedas que nós temos nas nossas vidas. Não desanime com seus próprios erros. Não desanime com seus próprios fracassos. Nesta manhã, traga todo o seu sentimento de vergonha, de culpa, de remorso. E permita que o Espírito Santo remova e saia daqui novinho em folha. Amém? 0 quilômetro. Amém? Que coisa linda é o amor de Deus. Ele pode nos deixar zerinho novamente, começar tudo de novo novamente. E nós podemos sentir seguro neste amor. Irmãos, não há nada mais seguro para nós do que o amor de Deus. Um amor que nos aceita como nós somos. Um amor que nos aceita com as nossas falhas, com os nossos erros. O diabo vive te atormentando, mas nesta manhã, lança sobre Jesus todo o seu sentimento de culpa, todo o seu sentimento de frustração. Culpa, se é real por aquilo que você fez, se tiver acerto, procure acertar. Se não tiver, o amor de Deus vai te cobrir nesta manhã. E você tem que saber, quem te cobra é você mesmo. Quem vive te torturando é você mesmo. E o diabo, sabendo disso, ele vai lançar mão das suas fraquezas para te enfraquecer. E isso impede você de crescer. Mas quando você se sente livre, você vai crescer. Porque no amor de Deus nós estamos seguros. Amém? Existe um Deus mais amoroso do que esse? Esse amor não te traz lição para o seu coração. Não traz descanso para as vossas almas. O Senhor disse que nós deveríamos encontrar nele descanso para as nossas almas. Você já leu isso na Bíblia? Descanso para as vossas almas. E por como descansar se nós somos atormentados pela culpa, pelo remorso? Mas nesta manhã, Ele está aqui para que você encontre descanso para a sua alma. Você sair daqui livre e dizer, que bom, não preciso mais carregar esse fardo. Eu errei, só erra quem é humano. Eu descobri que eu sou humano. Amém? Você pode falar aí para os pais, para o seu irmão, eu descobri que sou humano. Agora diz para ele, você pode errar. Amém? Você pode errar e você vai errar muito. Fala isso para o seu irmão. Mas ele entender que ele é humano. Amém? Fala aí, olha, você é humano, você vai errar muito. Você vai ter muitos erros na sua vida, como você vai ter muitos acertos. É preferível errar e acertar do que nunca errar. Amém? Nós não devemos ter medo de errar. Nós vamos acertar um dia. Só não erra quem não é humano. Agora, se tem algum membro da igreja do pastor que o sangue dele é verde, esse não vai errar mesmo.
Mas eu tenho certeza, né? Se eu tivesse trazendo um alfinetinho aqui, eu ia começar a espetar vocês, para ver quem é que tem sangue verde aqui. Eu tenho certeza que todos aqui são humanos. Amém? E quando nós perdoamos a nós mesmos, nós somos generosos com aqueles que estão à nossa volta. Amém? A cura, quando nós não somos atormentados pela culpa, nós somos capazes de aceitar as pessoas com seus erros, com as suas falhas. Esta manhã eu quero orar por você. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Para alguém Deus enviou essa palavra nesta manhã. E eu gostaria de orar para você. Eu gostaria que hoje fosse o último dia que você carregasse esse tormento, esta culpa. E em nome de Jesus, esqueça os erros da sua família. Esqueça aquilo que as pessoas têm desejo de esquecer. Esse seria o maior presente que você daria para os seus. É esquecer os seus próprios erros. É engraçado que nossos filhos erram, faz artes. Mais tarde a gente dá risada daquelas artes que eles fez. A gente acha até engraçado, não é verdade? Assim é Deus conosco. Amém? E assim deve ser você também com os seus. Foi um erro, uma arte que ele fez, mas que precisa ser perdoado. Vocês vão ver que lares vão melhorar. Relacionamento de marido e mulher vai acertar. Eu me lembro que eu atormentei meu marido por causa de um erro que ele cometeu comigo muitos anos. No dia que eu fui ter minha primeira filha, ele era fanático por igreja. Tinha 3 pastores na escola dominical e ele não quis ficar no hospital comigo. E eu tive um parto complicado, me largaram na maca, eu sofri demais. E eu não perdoei. Eu vivi a vida toda cobrando dele, lembrando. Ele tentou se redimir comigo em outra cirurgia, porque eu fiz um monte de cirurgia. Nunca mais me abandonou, mas eu estava ali atormentando. Até que o dia que eu descobri que eu precisaria largar de ser aquela goteira na vida dele. O coitado se arrependeu não sei quantas vezes. Eu errei, mas eu não deixava ele em paz. Eu errei, mas eu pinicava, beliscava, contava para os outros a crueldade que ele fez comigo. Quantos anos eu cobrei, nunca deixei esquecer, até que o dia que eu descobri que eu não havia perdoado e que eu era a verdadeira goteira na vida dele. Às vezes você é uma goteira na vida do esposo, na vida do teu esposo, na vida dos seus filhos, mas nesta manhã nós precisamos tapar as goteiras. Amém? Esquecer, você vai ver que você vai ter paz. Será que você não tem sido uma goteira na vida de muitas pessoas também? Será que você não é uma goteira na vida do irmão, da irmã, aqueles que erram, nunca mais pode se redimir com você? Porque sempre nós ficamos com o pé atrás, mas o amor de Deus é o amor do Pai, do Filho pródigo, aquele amor que restitui a pessoa na mesma posição. Amém? Coloca a pessoa no mesmo lugar. É o amor do pastor com a sua ovelhinha. A trouxe de volta e a colocou segura no redil. Nenhum outro lugar poderia ser para aquela ovelha, mas ele a colocou junto com as mesmas ovelhas. Nessa manhã eu tenho certeza que Deus quer te curar. Gostaria que vocês viessem aqui para nós orarmos nesta manhã. Se você tem culpa, remorso, você cobra às vezes das pessoas pelos seus próprios erros, venha orar nesta manhã. E eu tenho certeza que você vai sair daqui livre para amar, livre para perdoar, livre para viver, livre para errar. Amém? Engraçado, né, pastor, pregar que a pessoa é livre para errar, né? Parece que é uma ideia tão errada. Mas quando nós somos livres, nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos vir rapidamente, aqueles que querem receber uma oração.